Vivemos em uma época bem diferente da que a gente vivia tempos atrás, não é verdade? Muitas coisas que antes eram tidas como normais e naturais, hoje já são revistas e a gente já tem pensado se aquilo cabe ou não cabe mais. Mas diante disso, o que fazer com as cantigas, parlendas e contos que vêm de uma tradição e que podem provocar nas crianças certo medo ou influenciar comportamentos negativos? Vamos pensar sobre isso? Sempre que essa polêmica surge e alguém traz ela para mim e tá dentro daquilo que eu gosto de pesquisar e estudar sobre o politicamente correto que vem nessa nova forma de sociedade, eu sempre gosto de devolver com uma pergunta para a pessoa. O que dessa cantiga ou desse texto provoca em você essa dúvida de ler ou não? Quanto desse desconforto vem de você como adulto e quanto desse desconforto está na criança a quem essa cantiga, ou essa parlenda, ou esse conto é destinado? Você já parou para pensar sobre isso? É bastante natural nós pensarmos a infância como uma fase da pureza e da ingenuidade, mas já estamos cansados de saber também que não é real essa concepção de criança que nós temos. As crianças, assim como nós, trazem muitos sentimentos negativos também, porque eles fazem parte da natureza humana e não adianta a gente tampar o sol com a peneira falando, peraí, não vamos falar sobre este assunto, não vamos trazer esse tema em voga, porque a criança precisa ser poupada disso. E aí, quando o assunto entra na literatura ou na tradição de uma cultura de um povo, nós precisamos pensar que tanto a literatura quanto as cantigas, as parlendas e os textos provenientes do folclore de um povo, eles são uma manifestação de arte, uma manifestação artística, e eles não devem e nem têm a pretensão de ensinar nada a ninguém. Precisamos tomar cuidado com o didatismo que a gente coloca em tudo que a gente vê, principalmente os pais e os professores, que são aqueles que estão mais focados na criação das crianças e jovens. E aí o que a gente tende a fazer? Trancar essas crianças dentro de uma bolinha do unicórnio, do mundo cor-de-rosa, e que tudo é lindo e maravilhoso, e achar que nós estamos poupando elas desses comportamentos que podem ser influências negativas. Mas então, Amanda, como apresentar esses textos para as crianças? Simplesmente apresentar, com o foco naquilo que eles devem ter, o foco de uma manifestação artística proveniente da cultura do seu povo e também a sonoridade e a brincadeira, o jogo de palavras que esses elementos, como as cantigas e parlendas, esses tipos de texto, trazem para as crianças. É esse o foco que nós devemos dar ao trabalhar as cantigas, ao trabalhar as parlendas, e não levantar problematizações desnecessárias em cima desses textos. Mas e quando essas problematizações partem das próprias crianças? Aí sim cabe uma escuta generosa e atenta. Aí sim cabe acolher aquilo que a criança está trazendo, ouvi-la atentamente, escutá-la atentamente e depois devolver para ela essas perguntas. Vou dar um exemplo com uma cantiga aí muito famosa brasileira, que é Atirei o Pau no Gato, e que já sofreu bastante censura aí por parte de pais e professores e pedagogos que têm medo de que ela incite as crianças a agredirem gatos. Quando uma criança ouve a cantiga Atirei o Pau no Gato, ela tá só ouvindo um jogo de palavras. Para ela aquilo é algo divertido, que traz uma sonoridade conhecida, que isso depois ela vai poder replicar com facilidade. Ela tá entendendo como funciona a estrutura desse texto que é a cantiga e também da linguagem que é falada e cantada. Mas se essa criança trouxer a problematização de por que estão atirando paus em gatos, o que nós devemos fazer, enquanto educadores, é ouvir generosamente aquilo que a criança está trazendo, acolher esse questionamento que ela está fazendo, mas não dar respostas, e sim fornecer perguntas para que ela possa pensar sozinha ou dentro do grupo e aí construir a sua moralidade mais autônoma. Então, dizer para essa criança, por que será que você acha que foi jogado um pau no gato? De onde será que veio esse tipo de comportamento? Na sua visão, é um comportamento adequado? O que você pensa sobre isso? E aí, escute atentamente e generosamente essa criança, porque ela vai te dar
uma aula sobre comportamentos, porque ela já sabe que esse comportamento não é adequado. Então, normalmente, vai ser muito raro uma criança levantar uma questão como essa ao ouvir uma cantiga, ao ouvir uma parlenda. Mas se por acaso isso acontecer, você pode aproveitar esse momento para ajudar essa criança a construir a sua moralidade autônoma e assim caminhar na sua construção enquanto ser humano. Então agora você já sabe que as cantigas, os contos, eles fazem parte do folclore de um povo, eles são uma manifestação artística e não tem a intenção e pretensão de ensinar nada a ninguém. Não vai ser a cantiga e nem a parlenda que vai ensinar um comportamento maldoso à criança ou que vai trazer o medo para essa criança. Esses sentimentos, eles fazem parte da natureza humana e já estão dentro da criança. O que a gente pode fazer é antecipar essas problematizações que muitas vezes eles vão resolver só mais tarde lá na vida adulta. Então, se o medo aparecer, se o comportamento negativo aparecer, aproveite isso para trabalhar a moralidade dessa criança e ajudar ela nessa construção de uma moralidade autônoma, de ser um sujeito melhor para a sociedade. Os contos, os livros, as cantigas, as parlendas, eles são apenas uma manifestação artística e é dessa forma que eles devem ser apresentados às crianças. Espero ter ajudado você a refletir um pouquinho mais sobre esse assunto.